Lá no retiro do carnaval, quantos pais estavam? Quantos pais ouviram as ministrações atento a tudo que estavam falando? Quantos pais? Quantos pais? Vamos lá, 50 que ainda não conseguiu colocar nada daquilo que ouviu em prática lá. Aleluia. Aleluia. Tá tudo certinho, aleluia. Não, agora eu não entendi. Porque teve gente que falou que foi e ouviu e não levantou a mão, nem nos 50 e nem agora. Então tá fazendo o quê? Aleluia. Né? Mas glória a Deus. Amém. Vamos lá. A gente vai falar sobre o quê? Sobre pais e filhos. Eu gostaria muito a atenção especial dos pais. Dos pais todos. Porque é um assunto muito delicado. Quem estava lá, quem ouviu, sabe que falou muito com cada um. Eu acredito que todos os pais querem o melhor para o seu filho. Tenho certeza absoluta, assim como eu quero pelas minhas duas filhas. Então, preste atenção, porque o que vem aí é forte. Esteja preparado. Quem estava lá sabe o quanto foi tremendo a mensagem. É a mesma mensagem que fizemos lá, em nome de Jesus. Amém? Vamos começar com Efésios, capítulo 6, e versículo 1. Quem achou pode dizer glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou pode dizer misericórdia de Jesus. Misericórdia a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Efésios capítulo 6, versículo do 1 até o 4. Os irmãos que puderem se colocar de pé em reverência à palavra de Deus, agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos estar lendo o enunciado. Olá, cristão, filhos e pais. Versículo 1. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honrai teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento da promessa, para que te vá bem e seja longa a vida sobre a terra. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criá-los na disciplina, na admoestação do Senhor. Amém? Vamos ler todos juntos o versículo 2. Honrai teu pai e tua mãe. É o primeiro. Amém. A igreja pode se assentar. Espírito Santo, toma a tua frente. Faça o teu querer, faça o teu mover. Que diminua e o Senhor cresça em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Eu quero começar sobre a maneira de você pensar, sobre a maneira de você refletir. Para você ter resultados diferentes, você precisa mudar seu pensamento. Para você ter mudanças, você tem que começar a mudar o seu pensamento. Se você não mudar o seu pensamento, você não vai ter resultados, porque o seu pensamento depende das ações. Você mudando o seu pensamento, você vai ter ações diferentes, você vai ter resultados diferentes. Muitas vezes, se você perguntar para alguém, como é que a gente consegue caminhar 2 milhas? Muitos vão saber, não sei, irmão, já. Vou pegar uma bicicleta, vou pegar um ônibus, vou pegar um avião. Eu não sei como começa a caminhar 2 milhas. Eu sei te falar, começa pelo primeiro passo. Você tem que dar o primeiro passo. Se você der o primeiro passo, você vai começar a caminhar as 2 milhas, em nome de Jesus. Mas depende de você, amém? Se começarmos lá desde o início, desde a criação, como é que foi? Deus criou Adão, Adão põe nome nos bichos, depois Deus viu e falou assim, não é bom que o homem esteja só, vamos criar Eva, criou ela. Os dois estavam no jardim do Éden, e o que Deus falou? Não come do fruto daquela árvore. E ali, o inimigo já começou a agir. O que ele fez? Já começou a destruir a família que Deus já tinha instituído ali. Então, usou a serpente induziu a Eva, e Eva comeu.
Abrindo um parênteses aí, é bem interessante que o homem, e muitas vezes é com nós também, a gente não assume, né? Eu tô tremendo. Quando erramos, sempre colocamos a culpa no outro. E foi isso que Adão fez, não foi? Quando Deus chega para Adão e fala: o que aconteceu? Foi a mulher que tu me deste que me enganou. A primeira coisa que ele fez foi falar: foi a mulher que tu me deste, não fui eu. Adão poderia ter falado, na hora que Eva falou assim: você quer comer? Adão falou assim: não, o nosso Criador falou que não podemos comer. Não, o que Adão fez? Comer e falou: foi ela, o culpado é ela, o culpado não sou eu. E muitas vezes também fazemos assim, né? O culpado é ele, o culpado não sou eu. Nunca assumimos a culpa. Mas isso aí é outra história. Vamos voltar ali. O inimigo continuou. Qual que era o projeto dele? Sempre destruir a família. O projeto dele, desde o início, desde a criação do mundo, é destruir a família. E eu vou falar para você: tem pessoas que têm 99 anos, tem pessoas que têm 50, tem irmãos que têm 70. O inimigo está desde o começo do mundo fazendo isso. Eu e você chegou na metade. Então ele sabe muito bem fazer isso. Perfeitamente, mais do que eu e você. Então, da onde vem então o nosso socorro? Da onde vem a nossa graça? Vem do nosso Senhor. Que está escrito na Bíblia: no mundo tereis aflições. Vai ser difícil, mas eu venci. Vós também vencereis. Então, quando você se sentir: não consigo, peça ajuda para ele já venceu uma vez. Ele também vai te ajudar a vencer. Glória a Deus. Vamos começar aqui, pais. Deixa eu fazer uma perguntinha legal. Como é que anda o seu relacionamento conjugal dentro de casa? Você e a sua esposa se dão bem? Você e a sua esposa está perfeitamente dentro de casa? Quando o seu filho vê vocês dois juntos, ele fala: um dia eu quero casar, quero ser igual meu pai e minha mãe. Ou ele fala assim: não, eu não quero casar. Deus me livre, para viver dessa maneira, nunca, jamais eu quero casar. Como é que está a sua visão? Como é que está o seu filho vendo isso? Está sendo um bom exemplo? Um testemunho bacana que a gente escutou foi: um pai chegou dentro de casa, tinha dois filhos, um menino e uma menininha, e os dois estavam brigando. Sim, assado. E aí o pai falou assim: ei, que brincadeira é essa? O que vocês estão fazendo? Pai, a gente está brigando de marido e mulher. Olha o exemplo que os pais desses garotos davam. Então o que aí você está dando de exemplo para os seus filhos? Será que seus filhos amanhã ou depois: eu quero casar e ser feliz igual minha mãe e meu pai? Eu quero casar e ser feliz igual meu pai? Ou não, ele tem na cabeça: não quero casar. Olha como é que vive minha mãe e meu pai. Para que eu vou casar? Como é que está sendo o seu exemplo, pai? Pulando para outro tópico: como que está o seu relacionamento com seus filhos? Pais, você tem ouvido o seu filho? Você tem dialogado com o seu filho? Você tem chamado ele: filho, o que você precisa? Você é o herói do seu filho? Ou você é nunca quero ser igual meu pai, eu quero ser diferente? Porque olha o que ele é. Como é que você tem representado para os seus filhos, pai? Um café da manhã, um almoço, você tem conseguido fazer com seus pais? Pequenos detalhes, pequenas coisas que vai fazer a diferença amanhã lá na frente, que vai fazer a diferença para o seu filho falar assim: pô, meu pai e minha mãe sempre tomaram café, sempre almoçaram comigo, então eu vou fazer assim com meus filhos. Você tem conseguido fazer isso? Pelo menos isso é o mínimo. Deus te instituiu como pai para isso, para você dar o respeito, para você dar o amor e para você ensinar os seus filhos. Você tem ensinado que no café da manhã, antes deles comer, eles têm que agradecer? Ou você tem só colocado lá: vai logo, filho, come, rapidinho. Antes dele almoçar, você tem falado: filho, ora e agradece a Deus pelo aquilo que você tem, porque tem gente aí fora que não tem. Como que a gente tem feito? Hoje para mim foi importante. Eu comecei, pelo menos disso aqui, eu comecei a fazer 50%. Hoje, pela primeira vez, eu fiz um culto doméstico em casa. E foi interessante, eu nunca tinha feito. Quantos aqui conhecem o que é um culto doméstico? Amém. Quantos aqui estão fazendo um culto doméstico? Aleluia.
Para quem não sabe, o que é o culto doméstico? O culto doméstico é você pegar o seu filho, a sua filha, o seu esposo, e eles ali junto, cantar o louvor, cantar o hino, entoar e ler uma palavra. Glória a Deus. Esse é o culto doméstico. É isso que você tem que ensinar para o seu filho. Hoje foi a primeira vez, 9 horas da manhã, estava eu, Dandara, a Tainara e a minha esposa. Estávamos fazendo um culto doméstico. E foi uma bênção. E o mais interessante, quando você faz um culto doméstico, você faça uma lista. Filhos, pais, o que vocês precisam, o que vocês desejam? E aí a gente vai fazer uma campanha, a gente vai fazer uma oração em cima dessa lista. O papai lá do céu vai dar. E a gente fizemos essa lista hoje. Foi bem interessante. Eu perguntei para a Dandara, o que você quer nessa lista que o papai e a mamãe escrevam? Ela falou assim, eu quero a salvação do meu tio. Eu quero também a salvação dos meus primos lá de Guarulhos. Glória a Deus. Me cortou por dentro porque foi mais interessante, ela não pediu um brinquedo. Ela não pediu um videogame, ela pediu a salvação do tio dela e dos primos dela. Perguntei para minha filha mais nova, Tainara, o que você deseja? Eu desejo a mochila de rodinha da Barbie. Ela tem 15 anos. Eu desejo, aí o que eu falei? Anota aí, mas ora, porque Jesus, papai do céu vai te dar, mas você tem que orar. Tá bom, tem que ser rosa e tem que ser com zíper na frente. Os detalhes. Falei para minha esposa quis mais união, mais compreensão na nossa família. Eu também pedi algumas coisas, aí fizemos a lista. E assim a gente devemos fazer. Por quê? Porque você já está ensinando o seu filho. É o papai lá do céu que promove, é o papai lá do céu que dá. Mas eu e você tem que pedir. É o papai lá do céu que vai dar. Não vai vir de mão beijada. Você tem que dobrar o seu joelho e tem que orar. Fizemos a oração. E quando fizemos a oração, falamos para ela: filha, na oração você pede tudo que está na lista. Papai do céu, faça do seu jeito, pegue na lista. Esse é o culto. Esse é que devemos fazer. E na sua casa você tem feito isso? Esse exemplo você está dando para os seus filhos, porque você pode ter certeza, mesmo que amanhã ou depois ele se desviar, você ensinou o caminho certo. Amanhã ou depois ele vai ter que reclamar. Quantos pais você ouve? Ai meu Deus, o que eu fiz? Pode ter certeza que a culpa é dele. Alguma coisa ele errou. Com a minha família. Porque é você que tem que criar, é você que tem que ensinar, é de você que vem tudo. Tudo que o seu filho faz vem de você. Vamos para outra parte. Essa parte é uma parte bem interessante. Como é que anda a administração financeira da sua casa, pais? Como que está essa parte? O que você tem ensinado para o seu filho? Ou quando você entra dentro de casa, fecha a porta, aciona o alarme, põe tranca, põe isso, que o ladrão está dentro de casa, que é você mesmo. Como é que está sendo isso? É você mesmo que está roubando, é você mesmo que não está dando oferta, é você mesmo que não está dando dízimo, e você está ensinando isso para os seus filhos. Quem é que está fazendo isso? Nesse dia eu achei bem interessante. A Dandara e a Tainara ganharam R$4, R$2 para cada uma. Uma delas foi lá e comprou chiclete, R$1 de chiclete. Eu falei, e esse outro R$1 para dar de oferta? Eu não falei nada para ela. Eu vou guardar porque eu tenho que dar de oferta lá na igreja. Aleluia. Eu preciso falar, não. Ela, por si própria. Então, muitas coisas a gente não precisa falar. Filho, você tem que fazer assim. Filho, não, é você fazendo. É você fazendo. E isso vai se tornar rotineira. Ele nem vai precisar de você, ele vai fazer. Vamos para outra parte. É uma parte bem interessante. Continuando na administração financeira, você tem pagado tudo que você tem comprado? Tudo. Porque essa parte agora vai pegar bastante. O espírito de infidelidade, pai, como é que está na sua vida? Infidelidade, quando eu peguei para ler, eu achei que era só traição. É só você trair, mas não. O espírito de infidelidade tem um caminho bem vasto. Quer ver um caminho bacana? Quando ligam lá na sua casa e falam assim: irmão fulano de tal, está devendo um tanto, é X aqui que o irmão está devendo, eu posso falar? Aí você fala para o seu filho: não, fala que eu não estou não. Desliga o telefone, fala que eu não estou não, fala que eu não cheguei no serviço ainda. Você está ensinando mentira ao seu filho? Amanhã ou depois ele vai
pegar o telefone, vai mentir. Aí muitos pais perguntam: nossa, por que esse menino é tão mentiroso? Eita Deus. Por que esse menino faz dessa maneira? Por que esse menino... Quem será que ensinou ele? Quem será que instruiu esse garoto? Como que você tem demonstrado esse espírito de infidelidade para o seu filho? Porque eu tenho certeza que é tremenda essa parte. Como é que você tem falado: filho, Papai Noel existe? Filho, o homem do saco vai te pegar se você não obedecer. Ele tem que obedecer porque o homem do saco vai pegar, ou ele tem que obedecer e tem que respeitar porque você é o pai, é você que sabe de tudo. Ele tem que obedecer ao Papai Noel. Se no final do ano você obedecer, o Papai Noel vai trazer aquele presente tanto que você gosta. Eita Deus. Quem já está começando a mentir, aí ele cresce e descobre e fala: pô, Papai Noel não existe, minha mãe mentiu a vida toda. Papai Noel não desistiu. Não entra aí dentro não, que o homem do saco está aí. O menino entra, não tem ninguém. Cadê o homem do saco? Pô, minha mãe me enganou, meu pai me enganou. Como que a gente tem ensinado nossos filhos nessa parte? Vamos para outra parte que é bem interessante. Como é que está a credibilidade do seu filho para com você? Ele acredita em você? Em tudo que você faz, ele acredita? Como é que está a credibilidade? Você está sendo o herói do seu filho ou não? Você está sendo derrotado? Um fato interessante, um fato bacana que a gente, quando estava estudando, foi do nosso amigo e pastor Cláudio Duarte. Ele contou uma experiência que ele teve com o filho dele de 15 anos. O filho dele esteve na casa da cunhada dele e lá extraviou, lá roubou 50 reais. Ele roubou 50 reais. E a esposa dele chegou para ele e falou assim: bem, tem um negócio meio chato para falar com você. O nosso filho estava lá na casa da minha irmã e sumiu 50 reais, só estava ele lá. E agora? Ele falou assim: é estranho, né? Semana passada ele me deu 50 reais. Coisa. Aí ela falou assim: ó, conversa com ele, mas vai com calma. Ele falou: pode deixar, vou conversar com ele. O menino chegou: oi pai, tudo bem, tudo beleza, tudo tranquilo e tudo. O pai falou assim: vamos dar um rolê de carro, filho? Vamos, lógico. Pegou ele, deu uns 2, 3 voltas e tal, parou em frente a uma delegacia. Falou com ele assim: filho, você sabe o que é isso aí? Sei, pai. Acho que isso é uma delegacia. E quem vai pra lá? Ah, todos aqueles que roubam, todos aqueles que, né, só faz coisa errada é o que vai pra lá. E o que aconteceu na casa da sua tia? Subiu 50 reais. Ah, foi você que roubou? Aí ele olhou, se assustou. Pai, eu vou te confessar, fui eu que roubei 50 reais. Foi eu que peguei. Mas eu vou te falar o seguinte: eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que me deu, mas eu fui lá e peguei 50 reais. E eu dei para o senhor. Aqueles 50 reais que eu tinha dado aquele dia, foi os 50 que eu peguei lá. Por que eu dei para o senhor? Porque depois que eu peguei, depois que passou aquela coisa ruim que eu peguei, eu não sabia mais o que fazer. Eu não sabia como chegar lá e devolver os 50 reais. Mas eu sei que o senhor pode, eu sei que o senhor sabe o que fazer. Eu sei que o senhor tem autoridade de conversar lá e devolver os 50 reais. Ele, nesse testemunho, ele falou: isso não eximiu dele o que o filho errou, mas você vê a credibilidade que o filho tinha nele? Eu não posso, mas o senhor pode me ajudar. Eu não sei como, mas o senhor sabe. O seu filho está dando desse mesmo jeito a credibilidade em você? Dessa mesma maneira, se ele fizer alguma coisa errada, ele chega até você e fala? Ou não, ele esconde de você, até você descobrir. Como é que está? E aí, nós mesmos somos o culpado. Tem um testemunho que a minha mãe contou. Uma moça, ela era da igreja há mais ou menos uns 2, 3 anos. Ela casou, tudo normal dentro da igreja, tranquilo. Depois de uns 2 meses, descobriram que a moça era lésbica. A mãe pegou ela na cama com outra menina. Olha que interessante. E aí, eu conversando com a minha mãe, eu falei para ela: quem é que está errado nessa história aí, mamãe? É o demônio. É o demônio, tenho
certeza absoluta que é o demônio. 50% é do demônio, 50% é dos pais. Como assim dos pais? Os pais não tem nada a ver, foi a menina que foi lá, foi a menina que procurou, foi a menina que fez isso, foi a menina que fez aquilo. Eu falei, vamos lá, mamãe, vamos pegar do início, vamos pegar do começo. Quando a menina começou a sentir essa atração para outra menina, como a menina, quando começou a sentir esse desejo, se ela tivesse sinceridade, se ela tivesse afeto com o pai ou com a mãe, ela não ia chegar e falar, mãe, pai, está acontecendo algo muito estranho comigo. Eu estou sentindo um desejo, uma atração por mulher, e isso não é normal. E o pai e a mãe iam saber como ajudar. Mas como não tinha esse diálogo, como não tinha esse afeto, como não tinha isso, o que aconteceu? Isso ficou enrustido, isso ficou escondido. E foi levando, até uma hora se jogar. E como é que está a sua autoridade com o seu filho? Ele acredita que você pode resolver o problema dele? Ou ele esconde tudo? E aí quando não tem mais jeito, ele chega, pai, mãe, ó, tá assim, tá assado, me ajuda. Ou antes de acontecer alguma coisa, ele já chega, pai, ó, o problema ali, me auxilia. Como é que está isso? Uma coisa bem problemático que tem afetado muitas e muitas famílias: entretenimento. Vamos já, o que é isso? O que é entretenimento? Vamos colocar os pontos aí: Facebook, WhatsApp, internet, televisão, tablet, são tudo entretenimento. Deixa eu te fazer uma pergunta, papai. Quem é que paga a sua conta de telefone lá? É o seu filho? Quem é que paga a conta de luz? É o seu filho? Então você sabe quanto tempo ele pode ficar na internet? Quanto tempo ele pode ficar com a luz acesa? Porque é você que manda. E aí vem outra pergunta em cima dessa: quanto tempo você tem deixado seu filho na internet? Você tem controlado o que o seu filho tem fazendo? Seu filho tem feito na internet? Você tem controlado? Não. Ele está assistindo filmes, ele está só acessando o site. O que seu filho tem feito na internet? Você sabe? O mais interessante é o que eu vejo sempre: por que seu filho tem senha no celular e você não sabe? Quem foi que deu o celular? Foi seu filho ou foi você? Quem é que paga a conta? É você ou é o seu filho? Então por que ele tem senha e você não sabe? Quanto tempo ele fica na internet? Quanto tempo ele fica fazendo no bate-papo, no WhatsApp, fazendo muitas e muitas coisas e você não sabe? Eita Deus! É você que paga a conta. A energia é você que paga. No final do mês, quando chega a conta do telefone, da internet, é você que paga. Então é você que dá ordem. É você que manda. E você tem exercido isso? É você que faz. Porque é interessante, a criança muitas vezes, o adolescente fica quieto 2, 3 horas da manhã na internet e os pais não sabem o que eles estão fazendo. Um testemunho engraçado não, um testemunho polêmico, quando a gente estava pesquisando sobre pais e filhos, foi de uma menininha, 15 anos. Os pais saíram no carnaval, deixou a menina com a empregada e tiveram que retornar. Quando eles retornaram, encontraram uma menina de 15 anos com 8 rapazes dentro de uma casa tendo relações sexuais. E o pai e a mãe não sabiam disso por 15 anos. Depois foram descobrir que na conta dela bancária já tinha muitos e muitos mil. E ninguém sabia. E onde estava o pai e a mãe? Então, pai, aonde você vai esperar alguma coisa errada acontecer para você tomar uma providência? Ah, mas espera aí, não. Papai, eu vou na casa de um fulano. Você sabe mesmo se ele vai? Porque eu batia para minha mãe, falava que ia num lugar e eu estava em outro. Você vai lá conferir se seu filho está lá mesmo? Uma coisa interessante também, que nos traz a memória: o seu filho já deve ter manifestado já, não está? Como assim, meu irmão? Como manifestado? Quer ver uma coisa interessante? Quando seu filho, você chega em casa, pai, ou chega do serviço, a cama está arrumada, a louça está lavada,
Tá tudo certinho, tá tudo tranquilo. Hã? Você vai em tal lugar, aí você senta, ele vem até fazer massagem em você. Ô mãe, como é que foi o dia? Ô pai, como é que foi o dia? Como é que foi? Você já começa a olhar esse ganho. O que está acontecendo esse menino? Alguma coisa tem. Tem alguns pais que já falam, aí vem. Aí vem. E aí, tá tudo perfeito. Se você for no quarto dele, tá tudo arrumado. Não tem nada fora do lugar. Tá tudo tranquilo. Aí você senta, muitas vezes para jantar, você senta em algum lugar. Aí ele faz a perguntinha mágica, que é a perguntinha que desencadeia o demônio. Ele chega para você e fala: pai, vai ter uma festinha na casa da fulana. Vai todo mundo, pai. Todo mundo vai ir, vai ser legal, não vai ter bebida, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter som. A mãe da menina vai estar lá, vai estar todo mundo. Você fala a palavrinha mágica. Não. Como é que ele sai? Como não? Como não? Olha o que eu fiz. Eu deixei tudo limpo. Eu lavei a louça. Eu arrumei o quarto. Eu fiz tudo. Mas era a obrigação dele. Manifesta na hora, pode ter certeza. Se você colocar a mão, cai no chão. Pode ter certeza. Cai no chão. Pode ter certeza. Porque ele acha, muitos filhos acham, porque ele arrumou a cama, porque ele lavou a louça, porque ele fez algumas coisinhas, o pai agora tem o direito de também. Eu fiz tudo certo, mas peraí, não é obrigação do seu filho? Você já não tinha dado ordem para o seu filho? Filho, faça isso, faça aquilo. É a obrigação dele. Pô, ele está debaixo da tua casa, debaixo do teu teto, comendo, bebendo, fazendo tudo. É a obrigação dele te auxiliar. Agora muitos pais não têm essa autoridade. Agora o mais interessante, voltando à parte do entretenimento, pai, vigie com seus filhos no WhatsApp. Você não sabe com quem tem conversando. E o mais interessante, eles podem apagar as mensagens. Conversei com ninguém, não falei com ninguém. E se você procurar no nosso amigo Google, você consegue recuperar as mensagens apagadas, filhos, se vocês não sabem. Eita Deus! Eu trabalho com informática e a gente consegue. Tá bom? Então, para tudo tem um recurso, para tudo tem um jeito. Outra coisa, pai, o seu filho, pai, o seu filho, ele não sabe o que é melhor para ele. Não sabe. Nesse retiro, eu vi uma coisa muito interessante do pastor Wilson, que foi a mãe dele que falou para ele. Ele falou, disse que uma dessas vezes ele conversando com ela, e por que eu tenho que obedecer você, mãe? Por quê? Ele falou, sabe por quê? Porque eu já tomei mais sol na cabeça do que você. Eu já estou vivendo faz mais tempo do que você. Então eu sei o que é certo e o que é errado. Você, pai, é a mesma coisa. Seu filho não sabe o que é bom. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem mora em prédio, para que se põe uma tela na janela? Porque senão seu filho vira um super-homem, cara. Eu vou voar. Ele pega o seu irmãozinho e joga, vai, voa. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Por quê? Porque ele não sabe o que é bom. Quer ver uma coisa interessante? Se você dá 100, 200 reais na mão de alguém, você vai gastar tudo na mesma hora. Ele não sabe o que é bom. Você, pai, você sabe o que é bom para o seu filho. Então você tem que controlar. Você tem que ensinar ele. Outra coisa, saiba a dizer não para o seu filho. O não é uma palavra tão simples. O não só tem 3 letrinhas. É simples você dizer não. Pai, eu posso fazer tal coisa? Não. Pai, eu posso isso? Não. Por quê? Aleluia! Por que eu não posso fazer isso? Fulano faz, Ciclano faz, Beltrano faz. Você está debaixo do meu teto. Quando você estiver aqui, quem manda sou eu. É simples você dizer não para o seu filho. Você está aqui debaixo do meu teto. Você está aqui. É eu que te sustento. Você quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa interessante? Quer ver uma coisa interessante? Uma coisa bacana? Fala para o seu filho assim: você quer ser autoridade? Você quer fazer alguma coisa? Vai morar sozinho. Vai pagar suas contas. Vai pagar o seu WhatsApp. Vai pagar a sua energia. Vai morar sozinho. Vê se ele vai. Hã?
Se ele tiver enjoado de ouvir a palavra, Só aumenta aqui, ó. pode falar no código Q, que é Nil. Não vai, ó. Não vai. Boa. Boa. Então, filho, Claro que não. infelizmente, filhos, essas são as regras. E você tem que ser submisso. Segura. Porque, vamos voltar lá no começo. Tira a mão, tira a mão. Vamos voltar lá em Efésios. Ó, Efésios 6, versículo 3. Olha o que está escrito. Glória a Deus! Aleluia. Obrigado, Melissa. Glória até acaba, Jesus. Aleluia. Para que te vá bem e seja longa a sua vida sobre a terra. É só para isso que você tem que obedecer o seu pai e sua mãe. Só para o seus dias de vida na terra ser prolongados. Só por causa disso. E aí eu tenho certeza que se pegar alguns filhos, se a gente pegar, acho que a vida dele está curtindo. Amanhã eu não sei se vai morrer, mas eu tenho certeza que a vida está curtindo. Porque quanto tempo você tem obedecido seu pai? Seu pai fala alguma coisa, você obedece. Eu era um que não obedecia, por isso que hoje eu falo. Eu era um que eu não obedecia. Minha mãe falava comigo, muitas vezes no celular, ela estava falando, eu tirava o celular do ouvido e deixava aqui ela falando. Ia dar um rolê. Glória a Deus! Aí voltava, é mesmo? Eu era um, eu não obedecia. Vocês, filhos, como é que estão? Porque hoje é tudo fácil. Hoje temos internet, hoje, tá tudo na mão. É engraçado, se você pega, uma família hoje, como é que tá? Pega uma família qualquer, uma família e analisa. O pai está no sofá assistindo futebol. Muitas vezes com o seu jornalzinho ali do lado e trocando o canal. A mãe está numa cozinha, toda descabelada, fazendo comida. Eu preciso isso, eu preciso aquilo, E o jovem, onde está? Está dentro de um quarto, com um fone, mexendo no celular, está no videogame, jogando. Há comunicação nisso aí? Eles estão conversando? Quer ver outra coisa interessante? Quantos pais aqui pedem bênção para os seus pais? Quantos pais pedem bênção para os seus pais? E isso não foi ensinado? Antigamente não vinha isso? Você pedir bênção para o seu pai? Pai, bênção. Pai, bênção. Hoje como é que está os filhos? Os filhos pedem bênção para os pais? Seu filho vai sair de casa, seu filho vai para algum lugar, você fala hoje para o seu filho: filho, Deus te abençoe. Filho, vai com Deus e Deus te abençoe. Ou seu filho sai de casa, vai para uma rave, vai para um baile, vai para vários lugares, você nem a bênção de Deus você determina na vida dele. Como é que está? Aleluia! Glória a Deus! Os costumes foram o quê? Foram os esquecidos. Quantas e quantas vezes você não pediu bênção para o seu pai?